volta a falar da decisão do Comitê de Política Monetária que ajustou ali os parafusos e cortou o juro em 0,25 ponto percentual para 14,75. No comunicado, as projeções de inflação foram elevadas, mas menos que o esperado por muitos economistas. A leitura do mercado é que as próximas decisões devem ser de novos cortes, mas dependem da guerra e do patamar do petróleo. Maria Regina Silva, editora da Broadcast, explica para a gente este cenário e nos dá spoiler do que o mercado acha que pode acontecer nas próximas decisões. Bom dia. Olá, Nakagawa, muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha, melhor dizendo. Naka, é o seguinte, os especialistas ouvidos pela nossa reportagem avaliaram que, apesar desse corte menor, lembrando, lá em janeiro, quando houve a decisão de política monetária, quando o Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano, o Banco Central foi claro ao indicar que o próximo passo seria de queda e os especialistas entenderam que a queda seria de meio ponto percentual, só que essa queda não veio devido ao agravamento das tensões geopolíticas que impõem riscos inflacionários. Assim, como previsto, o Banco Central cortou a taxa Selic em 0,25 ponto para 14,75% ao ano, como você bem destacou. Só que, apesar dessa queda menor, o entendimento foi de que o comunicado do Copom foi menos duro ao deixar, segundo a avaliação de especialistas, a porta aberta para novas quedas. Um outro ponto que chamou a atenção foi a projeção do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do BC, o Copom, para a inflação no horizonte de política relevante, no horizonte relevante do Banco Central, que é o terceiro trimestre de 2027. Essa projeção ela subiu só 0,10 ponto percentual, ou seja, passou de 3,2% para 3,3%. Os especialistas consideraram essa projeção de 3,3% baixa, dado o elevado risco inflacionário que a guerra impõe. Ainda assim, esperam, como eu disse, um novo recuo na taxa básica de juros, como destacaram, por exemplo, a Pantheon, a Warren, Santander, Itaú Unibanco, Bradesco, entre outras instituições que acreditam que o próximo passo na reunião de política monetária em abril será de um novo corte de 0,25 ponto percentual, Selic passando aí dos atuais 14,75% para 14,5% na avaliação dessas instituições. Para o estrategista-chefe para a América Latina da Pantheon, Andrés Abadia, ele avalia, Naka, que a barra para acelerar os cortes da Selic para meio ponto percentual é alta, principalmente, segundo ele, porque aumentaram os riscos de as expectativas de inflação saírem ali, como se diz, da linha, se desancorarem com a tensão no Oriente Médio. Na Warren, a visão é parecida. E na Warren, a expectativa é de que a taxa Selic no final do ciclo, no final de 2026 para a Warren, ela é de 13,25% ao ano. Só para termos como referência, né, para compararmos, no Boletim Focus desta semana, a expectativa para a Selic ao final de 2026, ela aumentou para 12,25% ao ano, ou seja, a projeção da Warren está acima. Então, a visão de especialistas é de que, ainda que o Banco Central prossiga com novos cortes, com cortes, por enquanto, a visão é de que cortes menores, na dose de 0,25 ponto percentual, no final do ciclo, a taxa esperada agora
tende a ser maior, dadas as elevadas incertezas por conta desse conflito no Oriente Médio que tem se escalado. No Santander, por exemplo, o economista-chefe Marcos Caruso destaca que a comunicação tornou novos cortes de 0,25 ponto mais prováveis e aí reduzindo a chance de uma parada no ciclo. Segundo ele, uma aceleração de meio ponto pode sim voltar aí no debate entre os especialistas, mas só se o petróleo, segundo o Caruso do Santander, devolver parte da alta, né, que a gente tem observado. Hoje, por exemplo, o petróleo Brent, que é referência mundial, tocou US$ 119 o barril, está arrefecendo um pouquinho aí, mas é o suficiente, apesar desse arrefecimento há pouco, é insuficiente para acalmar os mercados que seguem aí no modo aversão por risco, Naka. Muito bem, Maria Regina. Olha, é um cenário de tanta dúvida, mas tanta dúvida. E só muito rapidamente, essa leitura um pouco mais dovish do Banco Central no cenário de referência, será que é porque o BC espera uma guerra mais curta do que o mercado? Olha, Naka, tem alguns especialistas que estavam colocando em suas expectativas, sobretudo aqueles que esperavam um corte um pouco mais forte de meio ponto na taxa Selic, de que esse conflito não duraria tanto, no máximo ali até 6 meses, que, claro, já é um tempo suficientemente elevado, né, para impor aí muita cautela eh, no campo inflacionário. Então, alguns especialistas que esperavam essa queda aí mais forte tinham esse cenário. E realmente, Naka, ficou a dúvida entre especialistas se, de fato, o Banco Central está estimando um conflito menos duradouro. Por isso, fica aí, é grande a expectativa pela divulgação dos próximos documentos. Na terça-feira será divulgada a ata do Copom e na quinta-feira, se eu não estiver enganada, dia 26 de março, será divulgado o antigo RTI, que é o relatório de política monetária, agora é o nome novo, né? Então, será divulgado esse relatório, que é relativo ao primeiro trimestre, e aí os especialistas esperam encontrar ali pistas sobre o Banco Central, né? Sobre qual é a postura exatamente do Banco Central, se ele traz novas informações da visão dele sobre esse conflito, né? Se vê esse conflito menos duradouro, se isso pode ter aí um efeito menos expressivo nas expectativas de inflação. E, como eu disse, né, essa estimativa do Banco Central para a inflação lá no terceiro trimestre de 2027, que é 3,3, ela é bem distoante do quadro que a gente vê no momento, né? Claro que é uma projeção futura, mas no momento nós temos vistos, além das pressões vindas do exterior, temos outras pressões internas que acabam deixando a inflação brasileira em nível elevado. Lembrando aí que recentemente o IPCA de fevereiro mexeu aí com o mercado, trouxe dúvidas sobre se de fato essa inflação vai convergir para o centro da meta no final deste ano, que é 3%. Então, sim, Nakagawa, tem essas incertezas sobre se o Banco Central está vendo ou não um conflito menos duradouro no Oriente Médio. Só pontos de interrogação no cenário. Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Obrigado pelas informações, obrigado pela conversa, Maria Regina. Boa quinta-feira. Um beijo.